Na aula de hoje vamos estudar Santo Agostinho, conhecido como Agostinho de Hipona ou Agostinho de Tagaste. Santo Agostinho nasce no ano de 354 depois de Cristo, na cidade de Tagaste, no norte da África. Portanto, temos aqui um autor africano. E falece no ano de 430 depois de Cristo, na cidade de Hipona ou de Hippo. Meus amigos, Santo Agostinho, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes luminares do período e do movimento chamado patrística. Entre os padres da Igreja, ele é o mais citado, o mais estudado e, sem dúvida nenhuma, aquele que nos deixou uma vastíssima biblioteca. Santo Agostinho escreveu muito, muito, pelos anos que viveu. E nós temos a sua obra toda praticamente intacta, né? Conservada. Inclusive, dos autores da Antiguidade, e é bom dizer isto, que nós estamos na disciplina de História da Filosofia Medieval, e estamos aí estudando a patrística e Santo Agostinho, porque realmente eles fazem parte do início desse período que vamos mais tarde chamar de Idade do Meio, Idade Média. Todavia, deve-se dizer que Santo Agostinho é, sobretudo, um homem da Antiguidade. Então, ainda está no período da Antiguidade e poderíamos estudá-lo, como também muitas vezes se estuda, Agostinho e parte dos padres da Igreja dentro do período chamado Idade Antiga. Pois muito bem, dentro dos autores, entre os autores da Antiguidade, mesmo lembrando aí Platão, Aristóteles, os estoicos, os epicuristas, Cícero, não há dúvida nenhuma que em Agostinho que nós encontramos o maior número assim de documentos e informações que se conservaram até os dias de hoje. Então, inclusive, não há nenhum outro autor em que nós tenhamos mais documentos, mais registros sobre a sua história de vida do que o próprio Agostinho. Porque as obras de Agostinho, de certa forma, elas acompanham a trajetória de sua vida. São momentos, são fases da vida. As disputas, as empreitadas, enfim, que ele assumia, os momentos importantes, ali são registrados, né? Santo Agostinho, por exemplo, se retirava com os amigos para, durante uma semana ou duas, resolverem um problema, estudarem filosofia, estudarem teologia. Olha, ali ele ia anotando, dali saía um livro. Preparando as disputas também, saía um livro. Então, nós temos, inclusive, sobre a vida dele, uma excelente autobiografia que é a obra chamada As Confissões. Então, em relação a este autor, Agostinho de Hipona, nós realmente temos dados históricos suficientes, bem documentados, que nos permitem assim ter uma clareza, ter uma certeza do que aconteceu com ele, do que realmente ele escreveu. Bom, inicialmente então eu vou dizer alguns dados aí da vida de Agostinho, né? E traços importantes assim, para nós percebermos o pensamento deste autor, que sem dúvida nenhuma vai ser um teólogo da Antiguidade e do Medievo, um teólogo que vai resumir os problemas da patrística do seu tempo e também vai apontar, vai deixar fundamentos para o pensamento, para os séculos que advirão. Eu chamo a atenção que, inclusive, Agostinho tem grande influência na contemporaneidade e esses autores existencialistas que nós costumamos chamar de voluntaristas, né, ou movimento voluntarista, inclusive com Nietzsche, com Kierkegaard e outros, Freud, nós encontramos nesses autores uma continuação, uma interpretação daquele estudo que o primeiro a aprofundar e a fazer foi Santo Agostinho, que é o estudo sobre a vontade humana, a questão da voluntas, do voluntarismo. Nós encontramos alguma coisa em Aristóteles sobre a vontade,
nos estoicos também, mas é Agostinho que vai aprofundar este problema, a vontade, o que é a vontade humana, o que é a vontade livre, né? Quer dizer, o homem age sobretudo pela vontade, a vontade humana é decisiva. A vontade humana como a reveladora da existência, do que é o ser humano. Então esta reflexão que se dá no século XIX, XX sobre a vontade, sem dúvida nenhuma, não seria feita da mesma forma se não houvesse esse precursor que aprofundou este tema em mais de 30 obras, que foi Santo Agostinho. Pois muito bem, vamos a alguns detalhes da sua vida e desta forma já vamos percebendo que, se foi ele um teólogo, foi também, sem dúvida nenhuma, um filósofo, porque nos deixou uma orientação filosófica, nos deixou um caminho sobre a necessidade de pensar, de compreender, inclusive aquilo que se crê ou aquilo que se aceita, né? Assim, à primeira mão. A vida de Agostinho pode ser dividida em dois períodos claramente distintos. Ou seja, o jovem Agostinho antes da conversão e o Agostinho adulto, o Agostinho velho, depois da conversão. Que conversão é essa que nós estamos falando? Da conversão para o cristianismo. Porque Agostinho era filho de uma mãe cristã, católica, Mônica, Santa Mônica, e filho de um pai pagão, que se converte mais no final da vida. E quando menino, quando jovem, apesar da influência da educação da mãe, querendo descobrir a verdade e não querendo deixar-se enganar por nenhuma escola, por nenhum grupo, Santo Agostinho buscava a verdade, trocava de escola e na busca, através de bibliografias, ele então não era um cristão. Isso é algo que vai amadurecer aos poucos, é custoso porque trata-se de uma conversão intelectual no primeiro momento, de querer entender os problemas e conseguir compreender esses problemas nas diversas filosofias ou escolas pelas quais ele passa e também depois pelo conhecimento da revelação, pelo cristianismo. Então há todo um processo aí de alguém que resiste, que quer compreender isto, e depois, claro, uma conversão não só da mente, como homem intelectual, como homem inteligente, que vê razões na fé que pretende abraçar, mas também pela vontade. Então há, no segundo momento, uma conversão da vontade, uma conversão do coração, vamos dizer assim, não é? Que leva depois ele a dizer aquela frase que fica bastante conhecida na história da filosofia, que é a seguinte: Senhor, o nosso coração só se aquieta, nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. Vejam uma frase típica conhecida de Agostinho: Senhor, o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. Nós somos feitos para vós, Senhor, e se não voltarmos para vós, então realmente não nos aquietaremos, não sossegaremos, né? Esta é a ideia forte de que o homem tem sua origem em Deus e deve, portanto, não ficar longe, mas voltar para Deus. Uma ideia também de que o homem pode querer fugir de Deus, mas não poderá fugir de si mesmo. Quer dizer, o homem não pode fugir de si mesmo, não pode fugir do seu interior, não pode fugir daquilo que ele é. E aquilo que ele é, o seu interior, encontra a verdade que o homem não inventou, que o homem não fundou, e essa verdade então é a única que é capaz de sossegar, vamos dizer assim, realizar o coração humano. Agostinho, antes da conversão, interessa-se principalmente por retórica e filosofia. Retórica, a arte de falar bem, comunicar, resolver os problemas, utilizar os argumentos devidos. Depois da conversão, concentra seu interesse sobretudo na Sagrada Escritura e na teologia. Então, Agostinho nunca deixou de ter interesse pela filosofia ou escrever filosoficamente, mas, claro, antes da conversão ele tem uma preocupação e também um modo de escrever, e depois da conversão é natural que ele vai se aproximar mais das Sagradas Escrituras, cada vez ter mais conhecimento e comentar as Sagradas Escrituras, e também, desta forma, se caracterizar como grande teólogo da história.
Vejamos então os principais acontecimentos desses dois períodos, antes da conversão e depois da conversão. Agostinho nasceu em Tagaste, em 354, de mãe cristã e pai ainda pagão, que recebeu o batismo em 371, pouco antes de morrer. O pai de Agostinho recebe o batismo antes de morrer. A primeira educação de Agostinho foi estritamente humanística, feita de gramática e retórica. E já quando jovem, com 19, 20 anos, já se constituiu num grande professor de gramática e num grande orador. Tendo iniciado os estudos em Tagaste, foi completá-los em Cartago, onde depois da leitura do Hortêncio, o que é o Hortêncio? É uma obra de introdução à filosofia. É obra escrita por Cícero, né? Esta obra a gente não encontra hoje, mas Agostinho teve acesso a ela e através dessa obra cria um grande amor pela filosofia. Então, com esta obra, o Hortêncio de Cícero, Agostinho começou a interessar-se também pela filosofia. Não só pela gramática, pela retórica, né? Mas pelo conteúdo da verdade, né? Pelo filosofar. Em Cartago, na cidade de Cartago, a filosofia então dominante era a maniqueia. O que é a filosofia maniqueia ou a doutrina maniqueia? Vem de mani. É a filosofia ou a doutrina que considera que há dois princípios iguais e absolutos, o bem e o mal. Então ele na juventude tem contato com esta filosofia que explica as coisas considerando o bem e o mal como dois princípios com o mesmo peso, vamos dizer assim. Agostinho não tardou-se em fazer-se ardoroso defensor desse sistema, com grande desgosto para sua mãe. Então, desgostando sua mãe e tornando-se assim um maniqueísta, porque queria entender as coisas, também entender o problema do mal, a origem do mal, por que existe tanta maldade no mundo, como é que pode ser. Então, segundo os maniqueus, isso tem esta explicação. Mal e bem, desde o início do mundo, são duas substâncias, dois poderes, e o mundo é assim. Então, claro que na seita dos maniqueus, isto se aceita, né? Mas nós vamos ver mais tarde que Agostinho, sobretudo quando se confronta com o cristianismo, vê que há um problema aí e ele vai querer resolver este problema, que é o problema do mal, que atrapalha, né? Que é um problema que inclusive impede ou dificulta a alma, a pessoa, de aceitar a existência de Deus. Se existe Deus, como é que pode ao mesmo tempo existir o mal? Aos 19 anos, Agostinho começou a ensinar retórica em Cartago, rodeado por um grupo de discípulos inteligentes e por muitos amigos, mas também por alunos indisciplinados. O comportamento destes alunos e o desejo de fama moveram Agostinho a transferir-se para Roma. Assim, depois de 10 anos de ensino em Cartago, deixou a cidade no ano de 383 e foi para a grande Roma, né, considerada na antiguidade a Grande Babilônia, a cidade dos prazeres, né, o centro do Império Romano. Meus amigos, na obra As Confissões de Agostinho, que é uma autobiografia, talvez a primeira autobiografia mais organizada, nós temos toda a vida de Agostinho e também no momento que ele vai confessando a sua vida e querendo louvar a Deus e reconhecer que Deus é tudo, ele faz uma revisão da sua vida, do seu drama de vida, das suas alegrias, dos seus prazeres, das suas tristezas, das suas monstruosidades, dos seus pecados, dos seus crimes. E é interessante que aí, e a gente ao ler as confissões se identifica, parece que Santo Agostinho está escrevendo essas confissões nos dias de hoje, porque conta lá a sua experiência na vida de infância, né? Por exemplo, o método de estudar. Então, quando os professores, as professoras eram muito dóceis, né? Ele não queria saber de estudar. Então, quando os professores se tornaram mais exigentes, mais duros, ele disse, né? Pô, aí mesmo que eu comecei a valorizar o estudo, pela exigência, até pela rudeza dos professores, chega a dizer pela maldade dos professores, mas eu vos agradeço, meu Deus, porque isto foi, vamos dizer, a grande porta da minha vida, né? Tornar-se um homem das letras. E ele tem essa experiência de professor jovem, que sente a inveja dos colegas, né? Você, se é um bom professor, você recebe aí, tem a inveja dos colegas. Se você não é um bom professor, é medíocre, você tem a crítica dos colegas ou daquele que é autoridade sobre você. Mas, sobretudo, a relação com os alunos. Ele conhece muito bem a natureza humana e percebe a bondade, a seriedade dos bons alunos que querem estudar e dos alunos preguiçosos, malvados, né, que estão ali
na escola, na academia, sem saber bem o que querem, né? E por isso são os mais críticos, são os mais caluniadores dos professores. Até hoje isto é assim. O bom aluno quer estudar, aproveita aquele pouco ou muito que o mestre lhe dá para estudar. Ele dificilmente critica o professor, né? Os alunos muitas vezes criticam os professores, algumas vezes com razão de ser, claro, mas muitas vezes sem a razão de ser, esquecendo ali que o professor é um instrumento e que ele deve estudar como aluno e não encontrar possíveis falhas nos professores para desculpar a sua atitude de não estudar, de não empenhar-se nos estudos. Então, essas experiências, inclusive acadêmicas, né, que envolve a pedagogia, nós temos aí muito bem relatada na obra As Confissões. Então, Agostinho vai para Roma. Por esse tempo, seu entusiasmo pelo maniqueísmo fora diminuindo lentamente. Em Roma, abandonou definitivamente o sistema maniqueísta para abraçar, por um breve período, o ceticismo de Alexandria. Então, nós já estudamos na Antiguidade o que é o ceticismo, a doutrina daqueles que duvidam, dizem, olha, a verdade não existe, se a verdade existe, não podemos conhecê-la. Então, Santo Agostinho tem esse período de cético, de se aproximar dos céticos, né, diante do conhecimento da verdade, ou na busca pela verdade, ele se identifica com o ceticismo. Depois de um ano em Roma, foi para Milão, onde Símaco lhe oferecera a faculdade de retórica. Em Milão, leu Plotino e sentiu-se fascinado pelo seu ensinamento sobre a incorporeidade de Deus e a imortalidade da alma. Assim, de cético, tornou-se logo neoplatônico. Então acontece com Santo Agostinho um movimento intelectual aí na sua vida, né? De cético se torna neoplatônico, entra em contato com o neoplatonismo. E claro, aos poucos, sobretudo em Milão, e a mãe o acompanha, vai a Milão, a mãe Mônica, e o contato com o bispo Ambrósio, ele conhece essa brilhante figura, este grande orador que é Ambrósio, uma personalidade importantíssima, um homem com reconhecimento público, porque também foi uma espécie assim de oficial público, oficial de Estado. E a vida de Ambrósio é muito bonita, muito interessante, porque depois ele é escolhido como bispo da cidade e torna-se cristão, estuda e se torna um grande bispo, sobretudo um bispo que ajudava muito os que sofriam, os pobres, um espírito de justiça, um espírito de caridade muito grande, preocupado inclusive em melhorar e organizar a liturgia cristã, a liturgia católica, preocupado também com a verdade, com a defesa da fé. E Santo Agostinho, então, em Milão, vai ter contato com este bispo, mas a dificuldade de Agostinho é que ele via na obra de Cícero, a obra que introduziu ele na filosofia e nas obras de filosofia, mesmo nos escritos neoplatônicos, uma fineza na escrita que ele não encontrava nos evangelhos e nas cartas de São Paulo. Então isso incomodava um pouco ele, né? Porque aquele estilo mais rigoroso não era o mesmo, e justamente naqueles livros que são livros revelados, que são livros que revelam a mensagem de Deus, são cartas de Deus para os homens, e são livros que revelam sobretudo os eventos ocorridos com a encarnação do Verbo, que nós já vimos aqui, com a presença, com a vinda de Jesus Cristo ao mundo, o Verbo que se faz carne. Então, portanto, os evangelhos tratam da revelação do que é principal, aquilo que Cristo disse, aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo mandou, né? Então, esta doutrina de Jesus Cristo, essa doutrina dos apóstolos, Santo Agostinho esperava nas Escrituras um estilo mais filosófico, vamos dizer assim. Bom, meus amigos, então, em contato com o Plotino e com a mística de Plotino, Agostinho quer entender quem é Deus e que é a alma humana, né? Quer dizer, eu não sou só o meu corpo, eu conheço através do meu corpo, através dos sentidos, mas quem conhece sou eu que conheço através do meu corpo. Mas o que é a alma? Quer dizer, é mais fácil entender o corpo do que a alma, mas eu não posso negar o que é a alma. Interessante que conhecer a alma, né, a verdade sobre a alma, é mais difícil, no entanto,
Isto é importantíssimo, isto é o principal, disse Platão, disse Sócrates, né? Quer dizer, quem não conhece a sua alma não forma a sua personalidade. Vejam, né? Conhecer a alma é preocupar-se com a sua personalidade, é preocupar-se com a virtude. Virtude é conhecimento. Então aí tem duas perguntas importantes que Agostinho se faz e chega a dizer, olha, de tudo o que eu mais desejo conhecer, e chega um momento diz, eu só desejo conhecer Deus e a alma. O que é Deus? Quem é Deus? O que é a alma? E aí, claro, nesse questionamento, ele diz, olha, eu não posso explicar a mim mesmo. Eu sei que existo e ao mesmo tempo sei que eu não fundei a minha existência. Eu não me inventei. Então, buscando entender quem ele é, entender-se a si mesmo, buscando essa verdade sobre ele mesmo, ele chega a este fundamento de certeza de que ele não é o autor da sua vida, ganhou a vida dos seus pais, muito bem, mas quem deu a vida aos seus pais? E nessa busca incessante, uma busca voltada para o interior, ele concebe de que a verdade existe, a existência existe. Ele chega até a escrever numa obra, e aí nós entramos na teoria do conhecimento de Agostinho, em que ele diz, olha, se falor sum, se me engano existe, até pelo fato de eu me enganar, esta possibilidade de me enganar revela de que se eu me engano é porque eu existo. Se eu não existisse, eu não poderia nem acertar e nem mesmo me enganar. Nós temos aí então, até este momento, Agostinho com uma vida de pagão, uma vida sem maiores compromissos com o cristianismo, com os mandamentos, apesar da insistência das orações de sua mãe. Fala-se de um Agostinho pervertido, dado aos prazeres, mas na verdade ele tinha uma vida muito semelhante aos jovens da sua época que ainda não estavam convertidos, né? Então, nas cidades, tudo aquilo que o jovem costuma fazer, também enfrentou as violências da cidade, né? Em Cartago, em Roma, essas violências noturnas, e chega a ter um filho, né? Com uma mulher que ele não revela o nome. Nós temos aí na literatura até filmes às vezes que revelam o nome desta mulher que Agostinho se namorou, esse romance que ele teve, e teve um filho que ele colocou o nome de Adeodato, né? Adeodato. Este filho lamentável falece com 16 anos, mas eles têm algo em comum. Esse filho lhe deu muita alegria, e nas Confissões ele revela isto, né? O que é ter um amigo, o que é perder um amigo. Então, também que quer ter um filho, perder o filho. Mas Santo Agostinho, conhecendo o bispo Ambrósio, lendo as Escrituras, e sobretudo uma carta de São Paulo, em que São Paulo aos Romanos diz, olha, não ficais nas bebedeiras, nos prazeres, né, mas fala da conversão. Agostinho tem essa experiência, se sente chamado, então. E aí ele pede o batismo e é batizado no mesmo dia que o filho, na mesma noite que o seu filho Adeodato, num sábado santo, véspera de Páscoa, do ano de 387. Portanto, nós temos aqui, então, com este batismo em 387, o início da vida de um Agostinho diferente agora, de um Agostinho convertido, batizado juntamente com seu filho, em Milão, batizado pelas mãos do bispo Ambrósio. Vejam que Agostinho, antes disso, considerava que o batismo poderia ser um rito sem sentido, simplesmente um rito mágico, que as pessoas, que os católicos fazem. Mas agora ele tem plena convicção do que é um sacramento, e por isto ele aceita o batismo. Até a época de Agostinho, nos anos 600, era costume primeiro catequizar os meninos, meninas, os jovens, e na fase de jovem para adulto, então, iniciar a vida de sacramentos, inclusive com o batismo. Mas também sempre se batizou crianças pequenas, e depois, mais tarde, a igreja cristã, a igreja católica, batizava a todos, inclusive as crianças. Por quê? Os pais costumam passar tudo que é bom para os filhos, inclusive a herança. Eles não esperam que o filho cresça para perguntar se o filho quer ter direito à herança ou não. Pois bem, o batismo é uma grande graça.
Então os pais querem passar esta graça, esta herança mais importante para a vida, para a alma dos seus filhos. Por isso ofereciam já, e começa a ser um costume na igreja até os dias de hoje, de batizar as crianças. Oferecer o melhor para as crianças, a graça do batismo. Embora, claro, é na fase de jovem, ou quando as crianças passam a ter uso da razão, que cada criança deverá confirmar a sua fé e fazer a opção para confirmar e viver a sua fé cristã ou não. Então, é preciso dizer que no contato com o neoplatonismo, né, no entanto, a leitura de São Paulo e os contatos com Ambrósio, o bispo de Milão, convenceram Agostinho de que a verdade não estava nos livros dos filósofos. Quer dizer, os livros dos filósofos são importantes na busca da verdade, mas a verdade não está aí. Aonde está a verdade para Agostinho? Ela está no Evangelho de Jesus Cristo. Quer dizer, um é o trabalho da busca, que sempre vamos fazer, porque a verdade ela é inesgotável. Então o ser humano sempre vai ter que buscar, e buscar para ver se está no caminho da verdade ou não, se não está se enganando ou errando. No entanto, a verdade existe independente de nós. Isso já dizia Aristóteles, o ser não existe porque nós pensamos ou inventamos o ser. Quer dizer, o ser, a verdade, existe independente de nós. Nós descobrimos ou não, ela existe. Então, é nos evangelhos que a verdade é revelada na sua plenitude. Então, Agostinho aprende de Ambrósio isso também. Nós não só devemos buscar a verdade, mas nós devemos deixar a verdade nos encontrar. Isto em qualquer relação até de romance, e Santo Agostinho lembra esta relação entre Deus e o povo de Israel, entre o fiel e Deus, que deve ser uma relação de enamoramento, uma espécie de matrimônio. Você, se quiser compreender bem o outro, a companheira, o companheiro, a esposa, o esposo, compreender bem, entender bem, para amar, para aceitar, para acreditar, isso talvez nunca aconteça, né? Então você tem que acreditar, você tem que aceitar o outro, aceitar a realidade, deixar esta realidade lhe possuir, né? Deixar esta realidade lhe encontrar, desarmar-se um pouco para haver uma relação, para haver uma troca de amor, vamos dizer assim. E aos poucos vai se compreendendo, né? Nunca se compreende totalmente nem o outro que está ao nosso lado. Então, esse é o sentido em que Agostinho deixa o Evangelho de Cristo lhe encontrar. Por isso que ele ouve de Ambrósio, há um filme que revela isto muito bem, e ele vai dizer isto, né? O que é a verdade? Quem é a verdade? A verdade não é só uma ideia que eu descubro, que eu planejo, que eu construo, mas a verdade é concretamente uma realidade. A verdade é a pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A verdade é o Verbo feito carne. Tá? Então, isto para ele passa a ser muito claro. Em 387, é recebido então na igreja por Ambrósio. Pouco depois resolveu voltar para a África, até porque ele diz a Ambrósio: olha, eu quero agora estudar melhor, me retirar, né, resolver alguns problemas agora à luz do cristianismo. Em Óstia, vai para Óstia, antes do embarque faleceu sua mãe Mônica. Então essa relação de Agostinho com Mônica, que aparece nas obras, é muito interessante. Mônica é uma mulher inteligente que merece assim um estudo à parte. Em 391 foi ordenado sacerdote pelo bispo de Hipona, e em 395 foi eleito bispo da cidade de Hipona. Então, claro, depois de ser cristão, ele se torna sacerdote, padre, e mais tarde então se torna bispo. E vejam, a pedido dos presbíteros, dos padres de Hipona, e a pedido do povo de Hipona, pela sua inteligência, pela sua sabedoria, mas também pela sua piedade, sua santidade, sua caridade. Naquela época havia esse costume, então, do bispo ser escolhido na cidade, na comunidade local. A sua atividade episcopal caracterizou-se por uma luta constante para preservar a pureza da doutrina católica. Seus adversários foram sucessivamente os maniqueus, os donatistas e os pelagianos. Então aqui temos que entender o seguinte: Agostinho, após a conversão, vai ser um defensor da verdade. E a verdade que ele entende não é outra senão o próprio Deus.
E o caminho para a verdade não é outro senão aquele caminho que Deus, através de Cristo, deixou, que é a igreja cristã, a igreja católica. Então, o Santo Agostinho, ele agora como bispo e como pesquisador, como escritor, como debatedor, como pastor, a preocupação primeira dele é falar da graça de Deus. O homem, pela vontade própria, não consegue muita coisa, erra. Agostinho, então, desenvolve uma doutrina sobre a graça de Deus. Portanto, ele recebe o título de ser o doutor da graça, mas também é um dos que explica, analisa a questão do pecado original, o pecado de Adão, este pecado que interfere na natureza humana, todos nascem com o pecado original, e que faz com que o homem, Agostinho quer entender a condição humana, sempre esteve preocupado com isso e agora entende pela revelação que o homem, em primeiro lugar, é imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, portanto é maravilhoso, mas o homem também é terrível, é monstruoso, é perverso, porque a sua natureza, além de ser boa, imagem de Deus, ela é corrompida pelo pecado original. Por isso que nós queremos e não queremos. E fazemos as coisas corretas e fazemos as coisas erradas, né? Então, a nossa vontade quer e não quer. Como se a nossa vontade fosse cindida, né? Estivesse dividida algumas vezes. Isso revela bem nas suas obras, nas confissões. Eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Isso está em São Paulo, né? Então, a vontade humana para agir bem, para ser livre, ela precisa de um remédio, a graça de Deus. Então, a graça de Deus é um auxílio, é um favor, é um remédio para a alma humana. O homem precisa disso. Isso vem pelos sacramentos, né? Então, os sacramentos são sinais da graça de Deus. O primeiro sacramento é o batismo. Ele vai se dedicar a escrever sobre o batismo. O segundo sacramento importante é a confirmação do batismo, que nos torna soldados de Cristo, fortes para o combate em favor da fé, onde o cristão se torna adulto, maduro na fé, e a crisma é um sacramento que é feita com o óleo do crisma, um óleo chamado crisma, santo crisma, que o bispo benze na quinta-feira santa. Depois, a Eucaristia, ou Sagrada Comunhão, é o sacramento do corpo e sangue de Cristo nas aparências de pão e vinho. Então, esse é o alimento para a alma, o alimento que garante a vida eterna, o sacramento da Eucaristia. Depois o sacramento da unção dos enfermos para os doentes, ou extrema unção, feito também com óleo para ajudar o doente na sua enfermidade, para conceder-lhe o perdão dos pecados, ainda mais quando este não pode confessar, para garantir-lhe um viático, uma boa passagem para a eternidade. O sacramento do matrimônio, em que realmente as pessoas, o homem e a mulher, se complementam numa comunhão de vida. Os dois serão uma só carne, diz o Evangelho de Mateus. Quer dizer, não serão agora apenas duas vidas, cada um na sua individualidade, fechados no seu egoísmo, nos seus interesses, mas homem e mulher que têm uma relação conjugal, uma relação carnal, serão uma só carne, uma só vida. Isso é muito belo, entender isso em Agostinho. Hoje nós estamos muitas vezes longe de entender isto, né? Em que quando existe o casamento, realmente há uma entrega, né? Uma entrega de união, de fidelidade. Lamentavelmente, os costumes são maus, na época de Agostinho e também hoje, por as pessoas não compreenderem a grandeza desta comunhão de vida que todos desejam, todos querem, mas por não entenderem, não levarem a sério esta comunhão de vida, acaba o casamento se desfazendo e muitas vezes, né, a família, a prole, ficando, vamos dizer, a desejar. Mas o sacramento da ordem, outro sacramento, sacramento que dá o poder sacerdotal de fazer aquilo que Cristo fez, que é batizar, ensinar a palavra, santificar através do sacramento, sobretudo do sacramento da Eucaristia, quando Jesus na ceia disse: "Fazei isto em memória de mim". Então cabem aos sacerdotes, aqueles que recebem o sacramento da ordem, e assim tornam-se sucessores dos 12 apóstolos de Cristo. Cabe a eles, sobretudo, oferecer o santo sacrifício, oferecer a missa, que é
a atualização, a renovação do sacrifício de Cristo na cruz, o meio para salvar a humanidade. Então, Santo Agostinho se dedica a uma teologia dos sacramentos, mas, sobretudo, esta ideia importante de que a missa é a celebração do sacrifício de Cristo na cruz. Porque justamente essa separação do corpo e sangue que acontece na cruz, esse sacrifício, esse derramamento em favor da humanidade, isto já é antecipado na última ceia. Jesus consagra o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue, e isto separadamente, primeiro o pão, depois o vinho, primeiro o corpo, depois o sangue, justamente para lembrar que esta ceia significa sacrifício. Quando se separa o corpo e o sangue de uma pessoa, nós temos aí a morte da pessoa, né? Veja que Jesus poderia só consagrar o pão, dizer, tomai e comei, isto é meu corpo. Porque quem come o pão, quem come o sagrado corpo, de certa forma já está bebendo o sangue de Cristo, né? O corpo contém o sangue. Como também poderia só consagrar o vinho, tomai e beber, isto é meu sangue, consagrar o vinho no seu sangue, e se teria aí no sangue de Cristo parte do corpo de Cristo, porque o sangue é um elemento do nosso corpo. Mas vejam que a consagração, a utilização do pão e vinho e a consagração do corpo e sangue tem justamente esse sentido essencial de dizer que Jesus está querendo deixar de uma maneira perpétua, para que todos os domingos e todos os dias a humanidade tenha um sacrifício do nascer ao pôr do sol, em todos os momentos, sempre está sendo celebrada uma missa, para perpetuar, presentificar, atualizar o seu sacrifício na cruz em prol da humanidade. Sacrifício esse sem o qual o homem que quiser ser salvo, o homem que quiser realmente libertar-se do pecado original, não pode dizer não. Então, Santo Agostinho se dedica muito à doutrina dos sacramentos. E, claro, na sua vida ele vai, então, se preocupar em responder aos maniqueus, donatistas e pelagianos. Portanto, o Agostinho está preocupado aqui em defender a fé católica. Agostinho não é um cristão simplesmente, mas é um católico. Em todas as suas obras, ele deseja, ele propõe-se a defender a fé católica, numa tradição que já vai para 400 anos. Pensando no ano 33, no século de vida dos apóstolos, século I, estamos agora no século V. Portanto, são 400 anos de cristianismo, de Igreja Católica. E Santo Agostinho chega a dizer, se não fosse a autoridade da Igreja Católica, eu não aceitaria os evangelhos como autênticos. Quer dizer, eu confio nesses evangelhos porque eles me foram explicados, revelados pela Igreja Católica, por esta igreja, através de Ambrósio, por essa tradição de fidelidade de 5 séculos. E diante das ideias novas, diante das heresias, daquilo que não fechava com a tradição que vinha dos apóstolos, o Agostinho então se preocupa em estudar, em compreender, né, qual é a verdade de fé, quais são as heresias, e responder a isto. Então vejamos, em relação aos maniqueus, que admitiam a existência de 2 princípios supremos, um bom e um mal, Santo Agostinho quer responder. E aí temos o grande problema do mal. Os maniqueus vão dizer que o mal é uma substância, mas se Deus é bom, como é que pode existir o mal? Será que o mal existe porque Deus não tem poder de tirar o mal do mundo? Porque Deus criou o mal? Então veja que nós temos um problema aí, que Deus é esse que permite o mal, ou que por acaso criou o mal. Santo Agostinho vai resolver esse problema dizendo, olha, Deus criou o mundo e fez todas as coisas boas. Tudo que Deus fez é bom. O ser é bom. O que é o mal, então? Deus não fez o mal, Deus não criou o mal. Bom, mas o mal está aí. A vontade humana torna-se má. O mal está aí como acidente, como circunstância. Santo Agostinho vai dizer, o mal não é uma substância. O mal não é uma substância. O mal é a ausência do bem devido. O mal é quando não fazemos o bem. O mal é aquela lacuna. Vocês vejam, por exemplo, uma faca, ela não é boa nem má, e normalmente ela é boa para cumprir a sua função de faca. Se eu uso para cortar um bolo, ela é muito boa. Se eu uso para assassinar alguém, então a faca torna-se má. A minha atitude é má ao utilizar a faca.
Todas as coisas são boas, depende de como vemos essas coisas, percebemos, e o mal é a ausência do bem devido. Por exemplo, na política, a política é a arte de promover o bem comum. Então, o ser da política é algo bom. Quando nós temos uma situação de corrupção, nós temos uma negação do bem comum, uma negação da política. Aí nós falamos de mal. Mas esse é um problema que vocês devem estudar nas obras de Agostinho, também na obra do Giovanni Reale e Dario Antiseri, esse capítulo sobre o problema do mal, como também devemos estudar isso nessa grande obra de Agostinho, que é a tarefa de nossos estudos, a leitura do Livre-Arbítrio, a obra Livre-Arbítrio de Agostinho. Então ele responde aos maniqueus sobre o problema do mal. Isso é muito importante. O problema do mal depois vai ser retomado por São Anselmo, por Santo Tomás. Os donatistas é um outro grupo, né, que vem do bispo Donato, da heresia de Donato, e este grupo nega a validade dos sacramentos administrados por ministros indignos. O que se trata isto? Muitos bispos, padres, até cristãos, abandonaram a fé, desistiram de ser cristãos, ou na perseguição não resistiram, não tiveram a virtude da fortaleza, enfim, abandonaram a fé, a vida cristã, e passaram uma vida de pecados, de crimes. Depois esses voltam, novamente convertem-se ao cristianismo. Então a pergunta é, será que eles têm que se batizar de novo? Será que esse bispo ou esse padre tem que receber o sacramento da ordem de novo? E Donato vai dizer que sim, que alguém que se tornou indigno, que saiu da igreja, é melhor que não volte, não tem mais chance. E se voltar, teria que se batizar de novo. Santo Agostinho vai dizer que não, que os sacramentos, uma vez realizados, eles têm valor. Aqueles sacramentos que transmitem um caráter indelével. O batismo, a crisma e o sacramento da ordem. São sacramentos que deixam uma marca, um selo, uma vez que a pessoa recebe, isso permanece para sempre. Então Santo Agostinho diz que só o que deve fazer aquele pagão, aquele que volta à igreja, não é? Aquele que tornou-se fiel e volta à igreja, ele deve então confirmar a sua fé, isso é o suficiente. Mas os sacramentos que uma vez ele recebeu são válidos. Por quê? Porque nos sacramentos o que age é a graça de Deus. Quem batiza é Cristo, quem ordena é Cristo, né? Então, esta é a doutrina que depois, mais tarde, vai ser conhecida como ex opere operato. O sacramento tem valor e se realiza pelo rito feito conforme a igreja prescreve. Então temos aí a garantia de Deus, a graça de Cristo. Evidentemente que os sacramentos também dependem da fé da pessoa para que se produzam frutos, né? Então a Eucaristia ou a consagração do corpo, do pão e vinho no corpo e sangue de Cristo, não dependem da maior ou menor santidade, maior ou menor virtude do sacerdote que celebra. Nem a comunhão é corpo de Cristo porque alguém está com fé ou sem fé. Uma vez consagrado aquele pão, aqueles pães, aquelas hóstias, por graça de Deus, por promessa divina, o sacramento acontece. Evidentemente que as pessoas que recebem o sacramento sem estarem devidamente preparadas, sem estarem nas condições que a igreja prescreve, estado de graça, ou não levarem a sério, não receberem com fé aquele sacramento, esse sacramento não vai produzir os frutos do próprio sacramento na pessoa. Podem, inclusive, ser causa de condenação à pessoa, como avisa São Paulo em relação àqueles que se aproximam do corpo e sangue de Cristo. Mas então essa explicação muito importante, esse estudo sobre a validade dos sacramentos, a doutrina dos sacramentos, Santo Agostinho se preocupa então em defender a fé católica e assim responder aos donatistas. Temos então um outro grupo, os pelagianos, né, que seguem a Pelágio, e os pelagianos então negam o pecado original e também negam a necessidade de redenção, da salvação por causa de Cristo. Os pelagianos entendem que o pecado de Adão foi simplesmente um mau exemplo para a humanidade. Aí quem nasceu depois de Adão, os filhos de Adão, os sobrinhos de Adão, e nós que nascemos, nós não temos nada a ver com Adão. Veja que isso hoje se diz por aí, né? Nós não temos culpa que Adão pecou. Então, nenhuma criança nasce com pecado original. E por consequência, também, o sacrifício de Cristo na cruz foi um bom exemplo. Cristo lá quis se entregar e deu um bom exemplo, mas a redenção não é necessária, né? Se o pecado de Adão não
prejudicou a humanidade, então também não é necessário a redenção, de certa forma, cada um, através da sua vontade, do que faz, determina, vamos dizer assim, o seu destino. Claro que isso é herético. Santo Agostinho vai então estudar e escrever justamente sobre a graça e sobre o pecado original, para responder a Pelágio de que o pecado de Adão foi sim transmitido a todo o gênero humano, e não por imitação, né, mas é passado a toda a humanidade por propagação. Isto é rezado então no credo da Igreja, e por isso então todos os homens, e também Adão, necessitam deste ato redentor, deste ato salvador de Jesus Cristo, porque Deus foi ofendido pelo pecado do homem, então era preciso uma reparação desse porte, né, em que o inteligível, em que a natureza divina unisse ao sensível a natureza humana, e desta forma se oferecesse um ato, um sacrifício perfeito, de remissão, de união novamente do gênero humano com Deus, como era no início, antes do pecado de Adão, e daí então se conquistarem todas as graças a partir do ato redentor do sacrifício de Cristo na cruz. Claro que isso aí tem que ser percebido, essa teologia da graça, e como isso acontece na vida de cada pessoa. Então, Santo Agostinho, até o final da vida, vai, como bispo, como pastor, escrever e preocupar-se com a defesa da fé em relação a estes movimentos. E Santo Agostinho, portanto, vive a crise do Império Romano, os maus costumes do Império que levam à invasão por parte dos bárbaros, inclusive a cidade de Hipona, vive esta crise do Império, vive este pessimismo da humanidade, da história da humanidade, e numa obra chamada A Cidade de Deus, em latim De Civitate Dei, ele nos oferece uma recapitulação da história. Santo Agostinho avisa que Deus não abandona os homens. E esta crise do império deve nos dar também a certeza de novos tempos, de novas realidades. É possível superar a crise. Portanto, nós encontramos em Agostinho um otimismo em relação a novos tempos. E justamente, nós vamos ter o fim do Império Romano no Ocidente, mas a aurora da cristandade, né? Uma nova civilização surgindo neste momento, exatamente no século V. Então, é interessante aqui perceber que através dessa grande obra, A Cidade de Deus, em que são tratados diversos temas, se você quiser encontrar uma discussão, um pensamento sobre o aborto, está lá dentro daquele tema, né? A questão do culto aos mortos, nossa relação com os mortos, está lá dentro desta obra. Mas é interessante ali que nós encontramos ali, sobretudo, esta visão retilínea da história. Essa história que tem um começo, que tem uma origem, e esta história que tem um destino, que não caminha sem sentido. Quer dizer, os homens caminham para o norte. Os homens têm um caminho certo a fazer, né? E nesse caminho acontecem muitos eventos em que a humanidade vai caindo em meio a guerras, conflitos e tantas desgraças, mas também há eventos que elevam os homens, né? Há uma graça que acompanha o homem que quiser. Então esta cidade de Deus e também esta cidade dos homens, porque ali nós vamos encontrar a divisão das duas cidades. Os homens que amam a si mesmo e fecham-se no seu egoísmo e servem ao demônio. Os homens que vivem na mentira, que não levam a sério a vida nem a verdade. Por isso que Santo Agostinho lá lembra, né, que o príncipe deste mundo é o demônio, o pai da mentira, conforme Cristo falou no Evangelho. O demônio é o príncipe desse mundo, o pai da mentira. Vocês vejam que hoje, nesse mundo de mentira, de falsidade, em que nós não sabemos bem o que é, o que não é, como é que vamos confiar nos jornalismos que são importantes, as políticas, né? Os representantes do povo, os políticos, quer dizer, um mundo de violência, um mundo perturbado, um mundo monstruoso. Por quê? Porque os homens amam mais a si do que a Deus. Os homens preocupam-se com seus direitos, esquecendo do direito divino. Veja a profanação do próprio domingo. Guardarás
o sábado, guardarás o domingo, guardarás o dia do Senhor. O que as pessoas fazem com o domingo? Usam e abusam do domingo, ferem os direitos de Deus, esquecendo que tem deveres para com Deus. Se Deus criou o autor da vida, temos deveres para com Deus. A Revolução Francesa quis até exterminar com o calendário de 7 dias e fazer a semana em 10 dias para impedir os fiéis de darem culto, o devido culto a Deus no domingo, participarem da missa. Então Santo Agostinho lembra essas duas cidades, a cidade do mal, a cidade do egoísmo, mas lembra também a cidade do amor, a cidade de Deus, a cidade daqueles que procuram amar mais a Deus do que a si mesmos. E procuram então, no amor de Deus e como Deus quer que nos amemos, construir uma cidade verdadeira que caminha para a cidade celeste. Então, é muito bela esta obra, a Cidade de Deus. As obras de Agostinho são muitas, vocês vão ali conferir na história da filosofia. Vale a pena visitar as obras de Agostinho, né? Escolher algumas para leitura. E lembro as Confissões, os 13 livros das Confissões, onde, por exemplo, no livro 2, Agostinho fala da história de um furto. Conta aquele episódio em que ele estava com alguns companheiros à noite caminhando e roubam peras, né? Roubam peras de um jardim e atiram essas peras no chão, pisam em cima, enfim. E acontece esse roubo bárbaro assim de estragar as frutas, de roubar as frutas, simplesmente por quê? Porque estavam com fome, estavam famintos? Não. Simplesmente para dizer, olha, nós podemos transgredir. Nós somos livres, né? Podemos fazer esta maldade. Então ele conta o roubo das peras, né? Esta maldade humana, este gosto pelo prazer de fazer o errado, e com isso demonstra, ele acredita no livre-arbítrio do homem. Esta vontade livre de poder fazer, de poder escolher entre isto e aquilo. Embora depois ele nos deixe claro também de que se o livre-arbítrio é poder escolher fazer ou não fazer isto ou aquilo, a verdadeira liberdade, ou o livre-arbítrio, que me leva a ser livre verdadeiramente, que me leva à liberdade, é quando eu escolho aquilo que eu devo escolher. Quando eu faço aquilo que realiza a minha natureza. Então aí sim eu me torno verdadeiro livre. Verdadeiramente livre, a veritas libertas, né? Ou libertas veritas. Quer dizer, vera libertas. A liberdade não é, segundo Santo Agostinho, eu simplesmente fazer o que eu quero. Mas a liberdade é eu fazer, eu escolher aquilo que eu devo escolher. Portanto, as paixões aqui devem se submeter, devem ouvir a razão. Não se nega às paixões. O homem é por excelência a paixão, mas se deve conduzir as paixões a bom termo. E para isso é necessário ouvir a razão. Claro, Agostinho está convicto de que ninguém deve passar esta vida, este mar, navegar neste mar da vida, sem abraçar a cruz de Cristo. Quer dizer, a minha vontade deve abraçar a cruz de Cristo. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas a verdadeira liberdade é seguir a Cristo, é fazer a vontade de Deus. Né? Vejam que ele tem convicção disso, se Deus é autor da vida, Deus que é verdadeiro homem, em Cristo se fez verdadeiro homem, conhece perfeitamente o homem. Então Deus conhece através de Jesus Cristo quem é o homem que ele criou e também quem é o homem porque tornou-se o homem. Então não é possível um conhecimento verdadeiro, nem uma verdadeira liberdade, sem aderir, sem ouvir a voz de Cristo. Mas, meus amigos, esse crer para compreender que nós encontramos em Agostinho é realmente o grande valor filosófico que o Ocidente vai legar. Crer para entender. Portanto, nós temos aí em Agostinho uma orientação filosófica, né? A filosofia, a reflexão, a razão, ela deve estar ao lado da fé. A fé não é prejudicada pela razão, assim como também a razão não é prejudicada pela fé. Então esta é, vamos dizer assim,
uma contribuição que nós temos do pensamento de Agostinho. Para encerrar os nossos estudos de hoje, em que nós apenas mostramos aí algumas facetas, né, da obra e do pensamento deste autor africano, eu gostaria de ainda chamar a atenção para vocês para o livro 11 das Confissões, em que se trata do tempo. O tempo vai ser tratado depois na história por muitos autores, mas nós temos no livro 11, propriamente nos versículos, no capítulo 14 em diante, esta reflexão sobre o tempo, mais a nível assim de uma reflexão psicológica. Então, Santo Agostinho diz: olha, não houve tempo algum, nenhum em que não fizesses alguma coisa, pois fazieis o próprio tempo. Nenhuns tempos vos são coeternos, porque vós permaneceis imutável, e se os tempos assim permanecessem, já não seriam tempos. Quer dizer, o tempo é uma criatura, o tempo é criado por Deus, né? Vejam que o tempo é a medida do homem. O tempo é a medida do homem no sentido que o homem mede o antes e o depois e chama isso de tempo. Agora, Deus é eterno, né? Mas Agostinho então diz: que é, pois, o tempo? Ele se pergunta, e pergunta: quem poderá explicá-lo claro e brevemente? Quem o poderá aprender, mesmo só com um pensamento? Para depois poder nos traduzir por palavras o seu conceito. E que assunto mais familiar e mais batido às nossas conversas do que o tempo? Afinal, toda hora estamos falando do tempo, não temos tempo, o tempo está assim, que tempos são esses difíceis? Quando dele falamos, o que realmente compreendemos? O que é o tempo? Se alguém me perguntar, eu sei o que é o tempo. Mas se alguém me pedir para explicar o que é o tempo, eu já não sei explicar. Não sei explicar. Porém, atrevo-me a declarar, sem receio de contestação, que se nada sobreviesse, não haveria tempo futuro, e se agora nada houvesse, não existiria o tempo presente. Então, esse livro 11 das Confissões, eu aconselho que façam a leitura, porque é muito interessante que Santo Agostinho quer entender, quer explicar o tempo, e fala aí das 3 divisões do tempo, onde diz: olha, o tempo, na verdade, nada mais é do que uma distensão da alma, porque, na verdade, o que passou, passou, já não existe mais, e o futuro ainda não existe, né? Então, o que nós temos apenas? Nós temos apenas o presente. Eu gostaria aqui de ler para vocês, ainda antes de encerrar a aula, como ele faz a análise do tempo. Diz ele: não afirmo, ó Deus, apenas pergunto. Meu Deus, assisti-me e dirigi-me. Quem se atreveria a dizer-me que não há 3 tempos, conforme aprendemos na infância, e para as crianças o ensinamos? O pretérito, o presente e o futuro? Existirá somente o presente, visto que os outros 2 não existem? Ou eles também existem, e então o tempo procede de algum retiro oculto, quando de futuro se faz presente? Entra o tempo noutro esconderijo, quando de presente se faz passado? Onde é que os adivinhos viram as coisas futuras que vaticinaram se elas ainda não existiam? Efetivamente, não é possível ver o que não existe. E os que narram fatos passados, sem dúvida não os poderiam veridicamente contar se os não vissem com a alma. Ora, se esses fatos passados não existissem, de modo nenhum poderiam ser vistos. Existem, portanto, fatos futuros e pretéritos. No entanto, ele insiste de que, na verdade, embora admitamos essas 3 divisões do tempo, só o que existe é o presente. Porque o que passou, passou. O que passou não existe mais. E o futuro, o que vai acontecer, nossa expectativa, não sabemos se vai acontecer. Temos apenas uma expectativa, uma preocupação. O passado não existe mais. O futuro ainda não existe. Então, o que existe? O presente, o agora. Mas o agora
na nossa memória, na nossa alma, é um presente do pretérito, é um presente do presente e é um presente do futuro. E o que é este presente? O que este é agora? Porque no momento que eu digo agora é o presente, já passou o presente. A primeira sílaba do agora já passou, já não é mais. Então, fazendo comparações com as 24 horas do dia, com os meses, com os anos, com o movimento do Sol, Santo Agostinho nos chama a atenção, então, para esta compreensão do tempo, e com isso ele nos leva também a compreender o eterno. Nós achamos às vezes que o eterno parece algo absurdo, algo impensável, algo impróprio à natureza humana, ao pensamento humano, e Santo Agostinho nos leva, assim, pela reflexão, a compreendermos o tempo que está na eternidade. Nós não podemos pensar nem imaginar o tempo fora da eternidade, porque, de certa forma, o tempo, o presente, que nunca passa, confunde-se com o eterno.